Boa noite, irmãos. Boa noite. Uma alegria estarmos juntos em mais um domingo. Queria te convidar a fechar os teus olhos e a entregar esse momento ao Senhor mesmo. Deus, nós te agradecemos por esse dia. Obrigada por mais um domingo que a gente, mesmo longe, pode estar junto e pode te cultuar, Senhor. Recebe o nosso louvor como um aroma suave, Senhor. Tu és digno, Pai. Em nome de Jesus. Eu me
tudo, Senhor, e todas as coisas respondem para Ti, Senhor. Muito obrigada pelo Teu cuidado, obrigada porque em Ti nós podemos confiar. Muito obrigada pelo Teu cuidado, Senhor. Que a nossa vida possa Te glorificar em tudo, Senhor, em todas as áreas, Pai. Nós Te agradecemos por esse tempo de louvor. Te pedimos pela palavra, Senhor, que Tu continues a ministrar no nosso coração, Pai. Trata com a nossa vida, com tudo aquilo que precisa ser tratado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Benção, irmãos. Boa noite. Boa noite. Olá. Espero que você esteja tendo um domingo muito abençoado na presença do Senhor. Que alegria nós estarmos juntos. Claro que nós não vemos a hora de estarmos pessoalmente uns com os outros. Eu sei que isso é importante, mas o Senhor tem nos concedido esse tempo também para nós buscarmos a Ele, para nós orarmos, lermos a palavra e mesmo que seja de forma online, nós estarmos juntos buscando ao Senhor. Então, louvado seja o Senhor por todas as coisas, nós bendizemos o nome do Senhor nessa noite. Eu convido você a orar e antes de nós compartilharmos a mensagem dessa noite, eu queria que você preparasse o seu coração diante do Senhor para aquilo que Ele tem a dizer nessa hora. Pai, nós Te agradecemos por esse período de louvor. Também agora nós queremos juntos ouvir a Tua voz. Ministra em nossos corações, é o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante de tantas más notícias, diante de tantas dificuldades que nós temos, que elas chegam aos nossos ouvidos, e a gente vê que são tantas notícias ruins, mas quem não quer ouvir algo que mude a sua vida? Com certeza. Que transforme o seu viver para melhor, que realmente transforme a sua vida, né? Quem de nós não quer ouvir? Eu quero, eu sei que você também quer. E como faz bem para nós ouvir coisas boas e ouvir uma boa notícia, algo que nos traz ânimo. E é interessante porque cada um de nós reagimos de uma maneira diferente às notícias, às situações da vida, tanto a maneira como nós recebemos aquilo que nós ouvimos, como isso tem o poder de influenciar a nossa vida e controlar os nossos hábitos, a maneira como nós agimos de forma repetitiva na nossa vida, a maneira como nós conduzimos a nossa vida, como nós criamos novas atitudes e até posturas diferentes diante da vida. Por isso, nós precisamos, por isso todos precisam saber aquilo que Deus tem a dizer, e porque a sua palavra, irmãos, ela tem o poder e a capacidade de transformar vidas. Transformou a minha, transformou a sua, e Ele quer transformar. Se você ainda não foi transformado pelo poder de Deus e a sua palavra, Ele quer transformar a sua vida também. Ele quer te dar realmente vida. Que você tenha essa plenitude, essa alegria, essa abundância na presença do Senhor. De uma vida verdadeira, uma vida abundante que a sua palavra diz. E essa boa notícia de Deus, ela vem através da sua palavra. A palavra boa notícia, a palavra evangelho significa boa notícia. O evangelho é a palavra de Deus para o homem. É a boa notícia de Deus para nós. Queria que você ouvisse aquilo que Deus tem a dizer em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque
toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Irmãos, que maravilha é a palavra de Deus, que maravilha é esse ensino da sua palavra, é essa proclamação da sua palavra, que anuncia a pessoa, a obra, a vida, a obra completa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi essa palavra, irmãos, que me fez nascer de novo, que me regenerou. Eu estava degenerado no pecado, estava caído pelo pecado, e essa palavra foi capaz de transformar a minha vida. E essa mesma palavra tem esse poder de transformar a nossa vida, a sua vida, a minha e a sua. Em João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele entregou, que Ele deu seu Filho unigênito para que todo, repito, para que todos, para todo aquele que crer, que acreditar, que confiar, ele não venha perecer, mas sim ele tenha essa vida com qualidade, essa vida eterna que vem de Deus. Foi mediante essa palavra de Deus, que ela não é palavra de homens. O homem, é interessante porque há um texto do Antigo Testamento que diz que Deus não é que nem o filho do homem para que minta e nem se arrependa. Quando Deus fala a nós, quando Deus entrega a sua palavra, quando há a sua palavra profética nas escrituras sagradas, Deus ele cumpre a sua palavra. O homem pode não cumprir a sua palavra. Às vezes o homem pode falar coisas que ele nem sabe do que está dizendo. Mas Deus não é assim. Tanto é que essa palavra ela atua eficazmente naquele que crê. Essa palavra de Deus, ela produz resultado em nossos corações, na nossa vida, reflete. Tanto é que reflete nas nossas atitudes, nós adquirimos novas atitudes em Cristo. Nós aprendemos a ter o quê? Uma nova maneira de viver. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra, ou seja, ao acolherem a palavra no seu coração, que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Essa palavra de Deus, ela tem o poder, irmãos, de atuar, de transformar o nosso interior e transbordar e manifestar como sendo de fato palavra de Deus, porque ela transforma, ela reflete nosso coração, nas nossas atitudes, no nosso exterior, mas o reino de Deus ele vem de dentro de nós. Quando nós cremos na sua palavra, essa palavra ela passa a atuar, ela passa a trabalhar. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura, toda a sua palavra, né? Há quem diga, eu creio na palavra de capa a capa, creio até na capa. Toda a Escritura, irmãos, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a educação na justiça. Esta palavra é o Evangelho. Essa palavra são boas notícias. Essas boas notícias do reino, do novo rei, do novo governador, aquele que quer governar sobre a vida do homem. E o seu nome é Jesus Cristo. Essa boa notícia do governo de Deus sobre nós, só esta palavra tem esse poder de transformar a nossa vida, irmãos. Paulo, ele disse em Romanos capítulo 1, versículo 16,
A maneira como ele não tinha vergonha dessa mensagem poderosa, dessa palavra poderosa. Ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Por que ele não se envergonhava do Evangelho? Por que ele era capaz de ser aprisionado, de passar, sofrer açoites, perigos na sua vida? As Escrituras relatam vários perigos, várias situações tão difíceis que o apóstolo Paulo ele enfrentou. Estão lá nas cartas, você pode ler a palavra e conhecer. Mas há um motivo, há uma razão. Ele havia entendido que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No momento que uma pessoa ela ouve o Evangelho, e o Espírito Santo trabalha no seu interior mostrando esta é a verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, convencendo-a do seu pecado, convencendo do juízo, convencendo da justiça, e vem a verdade da sua palavra, de quem é Jesus, e a pessoa passa a crer e confiar que realmente este é o Filho do Deus vivo, é esse que é o Verbo, é aquele que antes de nascer no ventre de Maria, ele já existia e através dele foram criadas todas as coisas, e por isso que Jesus é eterno, Criador de todas as coisas. Este é o Filho do Deus vivo, esse é o Deus verdadeiro. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele lembra os irmãos de Coríntios da natureza transformadora da palavra que ele anunciou. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2 diz: irmãos, eu venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. Ou seja, ele já havia visitado aquela igreja, ele já havia pregado o evangelho naquele local, naquela cidade. E o que acontece? Depois, hoje nós mandamos e-mail, né? Hoje nós temos a tecnologia. Naquela época ele escrevia cartas, e então ele encorajava a fé dos irmãos através de cartas, ele dava conselhos, dava orientações, fazia correções, inclusive, às igrejas. Mandava carta aos seus líderes, e ele está mandando essa carta de 1 Coríntios com o objetivo de trazer à memória aquilo que ele havia anunciado a esses irmãos. Ele diz assim: irmãos, eu venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. E ele diz mais: o qual vocês receberam, vocês acolheram no seu coração, vocês abraçaram essa palavra, vocês abraçaram essa mensagem, e no qual continuam firmes, porque ele conhecia a condição em que eles estavam. Por meio dele, o evangelho, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, ou seja, se permanecerem nessa palavra, se guardarem essa palavra continuamente nos seus corações, viverem essa palavra, permanecerem nessa palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Nós não queremos crer em vão. Nós queremos reter essa palavra. E nós queremos proclamar essa palavra. Irmãos, diante disso que Deus está nos dizendo aqui, é inegável o poder transformador da palavra de Deus. Porém, é interessante porque diante dessa palavra, alguns de nós podem ter atitudes diferentes, ou pensar, de uma maneira diferente, ter crenças erradas, atitudes diferentes dos homens em relação à palavra de Deus. É interessante porque o mesmo evangelho, muitas vezes pregado para pessoas diferentes, produzem resultados diferentes. Um pode acolher no seu coração, já outro pode rejeitar essa palavra e decidir continuar na sua mesma vida. Que pena, porque não sabe o que está perdendo. Que maravilhoso é essa palavra, viver essa palavra, andar com Jesus. Em Mateus capítulo 13, fala sobre a conhecida parábola do semeador, mas eu não quero focar em
toda a parábola aqui, mas simplesmente ver algumas reações da maneira como a palavra ela foi recebida no coração de alguns. E na explicação da parábola de Mateus 13, depois você pode ler com mais cuidado, fazer o seu devocional em cima se você sentir essa direção de Deus. Mas em Mateus capítulo 13, no versículo 18 ao 19, que é a primeira comparação, diz assim que, no versículo 19, a todos os que ouvem a palavra do reino, que é a semente é a palavra do reino, não a compreendem, vem o maligno e o quê? E arrebata, rouba o que lhes foi semeado no coração. Veja bem que quando o evangelho ele não é esclarecido também para alguém. Não houve clareza, talvez, na pregação. Talvez não houve fome ou sede espiritual no coração daquele que recebeu, que foi o receptor da palavra. E o que acontece? Podem ter vários ruídos aí nessa comunicação. O inimigo acaba roubando essa palavra. Por quê? Porque essa palavra, ela é preciosa, ela vale ouro, irmãos. Essa palavra, ela é poderosa. Essa palavra que vai nos conduzir à eternidade. Então, muito cuidado ao proclamar a palavra de Deus. Proclamar o evangelho, nós precisamos nos esmerar mais, irmãos, em conhecer o evangelho, para que nós possamos, sim, ser efetivos, assertivos e objetivos no evangelho. Às vezes a gente fala sobre tantos rodeios, sobre tantas coisas, e nós não vamos direto ao ponto, que é um evangelho cristocêntrico. Um evangelho que reflete, de fato, essa intenção de Jesus Cristo governar sobre o coração de alguém. O evangelho precisa ser claro. Você precisa entender o evangelho. Senão essa palavra ela é roubada pelo inimigo. Você acaba sendo usurpado pelo inimigo. Porque essa palavra ela não foi esclarecida, ela não foi realmente clarificada, foi ali no seu coração. Também nessa mesma parábola, no versículo 20 e 21, fala de uma outra situação, onde alguém ali não teve raiz em si mesmo. Versículo 20 diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, se alegra com a palavra, porque a palavra, a presença do Espírito Santo, ela traz alegria mesmo, Deus é assim, mas ele não tem raiz em si mesmo. Sendo de pouca duração, quando chega angústia, perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Veja bem, eu estava pensando nessa palavra, meditando nessa palavra, e qual é o quadro aqui que me vem à mente, Na verdade, é alguém que não tem raiz em si mesmo do evangelho. Ou seja, o evangelho é como uma sementinha, A semente que foi semeada, e essa semente, quando ela é semeada, ela começa a brotar, a primeira coisa que ela faz é criar raízes, para que ela possa se expandir e crescer, Então o evangelho caiu ali naquela terra, entrou naquele coração, porém não criou raízes. Em Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 7, diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, o governo, vocês acolheram a sua palavra, o seu senhorio, o seu governo sobre a sua vida, continuem a viver nele. E aqui é interessante porque diz assim, enraizados, ou tem outras versões que diz radicados nele, Ou seja, estando enraizado e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Veja bem que Colossenses, aqui Paulo ele fala à igreja em Colossos, ele diz assim, que vocês estão enraizados em Cristo.
Cristo Jesus criou raízes no coração de vocês. Ou seja, aquilo passou a fazer parte da vida deles. Foi uma experiência que é uma experiência no coração deles vívida e diária, e contínua, permanente. O que acontece muitas vezes que uma pessoa que ela não tem raiz em si mesma, ela não teve uma experiência própria com o Evangelho ainda. O Evangelho não criou raízes no seu coração. Às vezes é interessante isso porque essa é a nossa oração pelos nossos filhos, por aqueles nossos parentes, que muitas vezes o Evangelho está enraizado no nosso coração, ou está enraizado no coração de um pai, de uma mãe, mas no seu filho ainda não. Isso acontece muito com filhos de pais que são cristãos. Por isso que nós temos que estar atento a essa geração que vem. Nós temos os nossos pequenininhos lá em casa, né, que estão crescendo. A minha oração é essa: Senhor, que o Evangelho crie raízes no seu coração. Porque eu não quero perdê-los. Eu quero ganhá-los para Ti. Senhor, me ajuda. Peça ao Senhor, vamos clamar junto, igreja, para que as próximas gerações, elas cresçam no Senhor. Oh, Senhor. Deve haver uma experiência pessoal para que haja transformação. O Evangelho deve criar raízes em você. Também fala ainda no texto aqui, de Mateus 13, versículo 22, de uma outra situação, onde várias circunstâncias da vida foram capazes de sufocar essa palavra. Então você deve perseverar, ter fé, esperança e bom ânimo, e não permitir que também a incredulidade, a dúvida. Em Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Olha só o efeito, o resultado diferente ao ouvir a mesma palavra do Evangelho. Um ouviu e não foi acompanhado de fé, e outros ouviram e depositaram a sua confiança naquela palavra, confiaram, creram. Uma das maiores dificuldades ao ouvirmos o Evangelho é que muitas vezes nós damos espaço para dúvida no nosso coração. Você não precisa duvidar, você não deve duvidar. Você deve crer, você deve acreditar, você deve confiar nessas palavras. A palavra de Deus, ela deve ser recebida em uma total dependência e revelação do Espírito Santo. Deus age na sua palavra. O Espírito Santo se move na sua palavra. Então, se nós estamos proclamando o Evangelho, nós podemos contar, e na verdade nós é que estamos cooperando com o agir e a obra de Deus, porque essa palavra é dele. Toda a verdade, toda a vida, a obra de Jesus, o Evangelho do Reino. Eu queria compartilhar, encerrando, apontando aqui para o final dessa mensagem, algo que Deus tem falado e tem usado no retiro de pastores que nós estamos participando virtualmente nesses dias. O pastor Jorge Mitian, da Argentina, compartilhou um pouco, e eu queria compartilhar um pouquinho, finalizando aqui, um pouquinho sobre o ensino da palavra. Porque o Evangelho também, ele ensina, assim como o Evangelho precisa ser proclamado. Os ensinos e instruções do Senhor, ela revela a vontade de Deus para todos os homens. E o que Deus espera? Obediência e sujeição ao seu querer. A palavra, ela abrange todas as áreas da nossa vida, irmãos.
ela toca no caráter, ela toca nas atitudes, na nossa conduta. A palavra chega, ela atua em todas essas áreas da nossa vida. Ela é clara, ela é prática e ela é direta, a palavra de Deus. Quando há uma revelação do Espírito Santo, através do ensino da palavra, essa palavra passa a atuar no nosso coração e tocar e moldar-nos ao caráter de Jesus, as atitudes de Jesus, a conduta de Jesus. Se o objetivo final é fazermos como Jesus em nosso caráter, conduta e serviço, essa palavra ela vem para nos transformar e nos fazer como Cristo. O agir do Espírito Santo é algo maravilhoso, porque os discípulos que andaram com Jesus, eles tiveram um modelo e receberam a mesma instrução, mesmo modelo e a mesma instrução. Mas mesmo assim não foi suficiente, porque eles precisavam receber poder para serem transformados e viver essa palavra. A condição do homem, depois da queda, irmãos, é uma condição de um homem fraco, caído, pecador, incapaz de agradar a Deus por si mesmo. Ele até procura fazer a vontade de Deus com seus próprios recursos para fracassar vez após vez. E por fim, a pregação da palavra. É isso que eu queria que você realmente guardasse no seu coração, porque nós precisamos despertar para essa boa notícia. Nós precisamos nos conscientizar e obedecer aquilo que o Senhor Jesus quer que façamos. E esse é o Kairos, esse tem se tornado um tempo de Deus. Kairos significa o tempo de Deus, que é diferente do tempo que nós contamos nos nossos relógios, cronologicamente. O Kairos é um tempo de Deus. É o tempo propício, o tempo criado por Deus para nós agirmos. E esse é o tempo de nós proclamarmos o Evangelho. Marcos 16, versículo 15, diz que nós devemos ir fazer discípulos. Como é que nós fazemos discípulos? Pregando o Evangelho do reino de Deus a toda criatura. Querido, guarde essa palavra no seu coração. Primeiramente se disponha ao Senhor, a obedecer ao ID do Senhor. E se prepare para aquilo que Deus vai fazer através de você. Eu tenho uma expectativa de proclamar esse Evangelho, de ensinar esse Evangelho, de viver esse Evangelho. E eu espero que essa seja a sua também. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Aguarde um pouquinho mais. Você que não fez seu pedido de oração, faça aí, coloque no chat. Logo os irmãos vão estar orando uns pelos outros. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Abençoe cada casa, cada lar, cada irmão, cada irmã, cada visitante aqui que está vendo essa palavra online. Que Tu abençoe agora, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua presença venha sobre cada um. A alegria do Espírito Santo sobre cada um. E nós Te bendizemos. Toda a glória nós Te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Tenha o restante de domingo abençoado na presença de Deus.